Pessoal, eu coloquei aqui, então, né, para nós, um mapa conceitual sobre as características do antigo regime. Vocês vão observar, claro, que a unidade toda da apostila de vocês está falando sobre isso, de um modo geral, porém, né, mais rica em detalhes, com algumas informações a mais, na qual depois vocês vão bem bonitinhos ler, né, toda a apostila para que a gente possa compreender bem. Outra coisa, né? Então, nós vamos lá. Então, quais são as características do antigo regime? Primeira coisa, o poder central, como a gente já falou no slide anterior, que é o absolutismo monárquico, né? Então, essa é a primeira característica. Ou seja, para que eu tenha essa sociedade do antigo regime, eu preciso obrigatoriamente ter a figura do rei. Então, eu tenho esse rei que se diz de origem divina, né? Que afirma lá ser, como Jacques Rousseau dizia, um representante de Deus na Terra, e eu tenho pessoas que estão ao meu serviço, que são os meus súditos, que não têm nenhum direito político. Por quê? Porque eu quero apenas ser obedecido, eu não quero ser questionado, e muito menos eu quero ouvir esses súditos, né? O que eles desejam, o que eles pensam, nada disso. Então, essa é a base, né? É o centro, lá, é a cabeça, o topo da nossa pirâmide estamental. Com isso, nós temos uma sociedade dividida em grupos, né? Como que se dá o nome dessa sociedade? Sociedade estamental, ou seja, sociedade dividida por grupos, né? Por estamentos. E esses grupos, nós precisamos lembrar que eles não têm ascensão, né? Por exemplo, se eu nasço camponês, eu não consigo me tornar um nobre. Por quê? Porque ela é regida de acordo com o meu nascimento. Então, não existe essa ascensão dentro de uma sociedade estamental. Uma vez, porque ela é regida pelo nascimento, uma vez que eu nasça naquele grupo, eu vou morrer naquele grupo. Não importa qual vai ser as minhas características ao longo da vida, se eu vou enriquecer ou não, eu sempre vou ser daquele grupo porque eu nasci dentro daquilo. Então, isso vai provocar o quê? O que nós chamamos de desigualdade social, né? Principalmente quando nós vamos ter a formação dos burgueses, né? Então, muitas vezes os burgueses eles são mais ricos que os nobres, porém eles não tinham nenhuma valorização perante a sociedade porque eles não tinham título de nobreza, eles não haviam nascido em uma família rica, né? E isso vai fazer então com que isso surta, né? Surja aí várias reivindicações, vários questionamentos e algumas encrencas mais à frente que a gente vai ver que são as revoluções burguesas, né? Então, dentro dessa desigualdade social, nós vamos ter grupos, dois grupos basicamente, que são os privilegiados e os não privilegiados, né? Então, ou seja, quem é privilegiado dentro dessa sociedade? Obviamente que são o topo da pirâmide, que vai entrar aqui os nobres e o alto clero. Então, ou seja, nobre trabalha? Não trabalha. Igreja trabalha? Não trabalha. Qual que é a característica? Então, como é que eles sobrevivem? Eles têm uma pensão mensal paga pelo rei para que eles vivam do bom e do melhor em toda a riqueza, explorando as pessoas mais pobres. E do outro lado, o próprio nome já diz, né, os não privilegiados, que são os burgueses, né, as pessoas que enriqueceram por meio do comércio, os camponeses, né, temos aqui então os camponeses, e os trabalhadores urbanos, né, que são as pessoas que trabalhavam na cidade, porém os artesãos, né, as corporações de ofício, que também não têm nenhum tipo de direito na sociedade. Ou seja, eles existem, é a base de sustentação, né, de toda essa pirâmide estamental que a gente vai ver mais lá na frente. Porém, a única função que eles tinham na sociedade é trabalhar, 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 pagar os impostos e manter a vida boa, tanto do rei quanto dos seus companheiros, né, que entra aí os nobres e a igreja. Então, ó, temos o rei, temos a sociedade, o grupo que compõe essa sociedade, e temos de onde que eles tiram dinheiro para sobreviver, que é o que nós chamamos de economia mercantilista, né? Então, nós já vimos que o mercantilismo ele tem várias características, né, mas que compõem a economia do reino. Então, como que o rei vai fazer para ganhar dinheiro? Essas ações são chamadas de mercantilismo. E dentro dos mercantilismos, nós já vimos, né, quais são o protecionismo alfandegário, a balança comercial favorável, o metalismo, que a gente viu muito na última unidade, que entra a questão da América, né, o porquê que a Espanha, porquê que Portugal tinha interesse no Brasil e toda a América espanhola, de um modo geral, enfim.
né? O monopólio, o pacto comercial, o pacto colonial, né? Que hoje também é chamado de exclusivo colonial, que a gente já viu também. Né? Então, o que acontece? Qual que é o objetivo da economia mercantilista? Trazer dinheiro para o rei, enriquecimento para o reino. Né? E a partir desse enriquecimento, eu consigo ter um exército fortificado, eu consigo ter uma nação mais forte, um reino mais rico, e, consequentemente, me sobressaio aos meus vizinhos. Né? Então, aqui ele ressalta intervencionismo e protecionismo, ou seja, intervenção na economia. Quem dita os preços das coisas é o rei. Né? Quem diz para quem eu vou vender, por quanto eu vou vender e quando eu vou vender é o rei. Intervenção direta na economia. E protecionismo. Quem é o responsável por proteger a economia do reino? O próprio rei. Então, de que maneira que ele vai fazer isso? Ele vai taxar, por exemplo, os produtos que vêm de outros lugares, né? Vai deixar então os produtos importados mais caros para que se consuma o produto daquele local, de alguma colônia sua. Ele vai também fazer alguns tipos de proibições, alguns tipos de taxações, enfim. Né? São maneiras de proteger a sua economia para fazer com que você compre de quem ele deseja e não de um concorrente, né? Prejudicando assim então aquilo que você prega. Outras características, né? Ele segue aqui embaixo, então. Restrições ao comércio e à produção, ou seja, se você tem o desejo de ter uma oficina, você até pode, desde que o rei autorize. Né? Por exemplo, no Brasil foi proibido ter oficinas, indústrias por muito tempo. Por quê? Porque o rei de Portugal não tinha interesse no Brasil em se desenvolver. Para ele era mais a questão do metalismo, a questão da retirada do monopólio, do exclusivo colonial, retirar aquilo que o Brasil possuía e não desenvolver a colônia. Né? Não é de interesse do rei, naquele momento, o desenvolvimento da colônia, por isso que era proibido ter alguns tipos de oficinas, alguns tipos de indústrias, né? Indústrias, né? Eu digo oficinas aqui no Brasil por muito tempo. Então, restrição ao comércio e à produção. Aqui entra também aquela questão que a gente trabalhou de Brasil, né? Por exemplo, no Brasil, o açúcar era feito até os torrões de açúcar, né? Até o estágio de pão de açúcar. Depois, obrigatoriamente, ele era revendido, mandado para a Holanda, e a Holanda finalizava então todo esse processo, porque aqui no Brasil era proibido. Por quê? Porque o rei não tinha interesse no desenvolvimento da colônia, na autonomia, na autossuficiência da colônia. Né? O desejo dele é que continuasse essa dependência o tempo todo. O segundo item aqui é o colonialismo, monopólio, que a gente já comentou, que entra aí a questão de apenas um grupo ter determinado setor, né? Então, por exemplo, no Brasil, quem só tinha a produção, quem monopolizava a produção de açúcar eram os donos de engenho, né? E quem produzia o açúcar propriamente dito era a Holanda, né? E colonialismo, que entra aqui o quê? As colônias, né? Por que que as colônias eram importantes? Fale aqui, vem aqui, vem aqui. Fale, olha que bonita. Oh, meu Deus, que o aparelho da Dona Laura. Fale oi pra isso. Não, fale alto. Não, tem que ficar bonita. Vai, fale. Fale. Fale oi. Não. Então tá bom. Então vá. Aqui. Louca de bonita que tá com o tar do aparelho, né? Mas enfim, vamos lá. Então, ó, aqui o colonialismo, que entra as colônias, né? A existência das colônias, a gente tem que lembrar que o Brasil, né, a América Espanhola como um todo, ela servia para sustentar esse reino, para transformar esse reino em cada vez mais rico, né? E aqui bem escondidinho está escrito assim, controle de preços, né, que entra dentro do exclusivo colonial, dentro das práticas mercantilistas, que tudo é ação e vontade do rei, né? Então ele tem poder sobre tudo, inclusive dos preços, tá? Tinha feito bem bonitinho, gente. Sumiu daqui. Sei lá o que aconteceu, que ódio. Mas enfim. Então, ó, aqui nós temos, né, o rei Luís XIV. Ele é o símbolo, né, na página 47 de vocês traz a imagem dele. Ele é símbolo do absolutismo, símbolo do antigo regime, né? E ele tem uma frase muito famosa que está escrita aqui, né, que o Estado sou eu. Então ele sintetiza todo o significado de antigo regime, de absolutismo. Por quê? Porque ele traz para si a responsabilidade de tudo, tanto social, quanto econômica, quanto política. Tudo acontece se for da vontade dele, porque ele é o representante máximo. Né? Tanto é que ele se auto-intitulou o Rei Sol, na cabeceira da cama dele tem um sol, tinha, né, um sol bordado não,
em ouro, né? E qual que é o significado? Ele dizia que ele se auto-intitulou Rei Sol, dizendo que ele irradiava luz ao povo francês. Ou seja, sem ele, né, a gente não sobrevive sem o sol, assim como os franceses não sobreviveriam sem essa pessoa louca de bonita aqui, né? Outra coisa também que é uma característica do Luís XIV é o uso da peruca, né? Que é uma peruca preta, mas ele adotou a peruca branca, o hábito do uso da peruca branca, para se diferenciar perante a população. Então, todo nobre deveria usar uma peruca branca para poder a pessoa bater o olho e saber, aquele é um nobre, aquele é uma pessoa importante na sociedade. Eu não preciso dizer, eu sou de família nobre, eu sou um nobre. Você visualiza, tem peruca branca, a gente já coloca ele em uma outra prateleira, né? Esse que era o objetivo. Outra coisa que o rei Luís XIV fez foi explorar muito a sua imagem, né? Então, ele vai trabalhar bem a sua figura quanto líder, né? Quanto rei. Inclusive, ele vai mandar produzir várias e várias imagens, né? Dele, vai espalhar pela França toda. Por quê? Porque ele não admitia que as pessoas não conhecessem o seu rei, né? Não podia passar despercebido. Então, ele ia passar por uma cidade, as pessoas tinham que saber que aquele homem era o rei, né? Sem precisar ser anunciado. Por quê? Porque ele era a figura mais ilustre da França e ele não admitia que fosse diferente. Então, essa imagem ela é muito famosa quando traz a questão do absolutismo, porque ela tem várias características que são, né, do nobre, que é de um rei. Então, entre elas, nós temos a coroa, que é o símbolo, né, de um rei, o cetro, que significa força, temos o culote, essa calça louca de bonita, os sapatos de salto, que era somente, né, os nobres que usavam, pessoas ricas, a espada, que simboliza a força, o manto de arminho, gente, a pessoa quantos arminhos foram mortos para fazer judiação, né? O manto de arminho e a flor de lis, né? Bordada em ouro aqui no manto dele, porque a flor de lis é o símbolo da nobreza francesa, né? Por isso que ela foi escolhida, então, aqui. Outra coisa que nós temos também que é símbolo de riqueza é o veludo, né? O tecido de veludo, a poltrona, né? Que seria o trono, os tapetes que decoravam as casas das pessoas mais ricas e assim por diante. Então a gente consegue perceber aqui nessa imagem que ele é, né, a ostentação em pessoa.